Olá, meu nome é Débora, sou psicóloga do Crasum e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre como ficam as crianças que presenciam a violência doméstica em casa. Bom, a violência doméstica, ela geralmente é sofrida por mulheres e o agressor, na maioria das vezes, acaba sendo o seu companheiro. E esse casal, muitas e muitas vezes, tem filhos que presenciam todos os dias as violências sofridas nessa casa. Muitas vezes eles são vítimas. Porém, muitas mulheres não terminam seu relacionamento porque o companheiro só agride a elas, o que já é muito. Mas elas pensam, ele nunca relou a mão nos nossos filhos, então eles estão protegidos, eu devo aguentar. Só que como psicóloga, eu queria falar que ainda que esse pai ou esse agressor não rele fisicamente nos filhos, só o fato de fazer as crianças presenciarem essa situação já é uma agressão. E é uma agressão que traz consequências muito graves. Então eu queria falar um pouquinho com vocês, rapidamente, sobre algumas dessas consequências. Então, o que a criança que presencia a mãe, ou a cuidadora ou o cuidador, sofrendo uma violência doméstica, vai enfrentar como consequência dessa observação? Queria começar falando sobre os sentimentos que essa criança vai experimentar. Os dois principais sentimentos que crianças que vivenciam a violência doméstica têm é o medo e a raiva. São sentimentos que vão paralisar, que vão impelir, que vão levar essa pessoa para comportamentos muito autodestrutivos. Então essa criança, ela geralmente vai ser uma criança amedrontada, que tem medo de várias coisas, tem medo das pessoas, medo de situações novas. E vai ser uma criança com raiva que vai ser descontada nela mesma, que vai ser descontada nos amigos, que vai ser descontado em todo mundo que rodeia ela. Dentre os comportamentos que a gente vai observar nessas crianças que estão sentindo medo e estão sentindo raiva, vai ser o choro, vai apresentar aquele choro fácil, uma criança que não suporta a frustração. A gente também vai observar birra, aquela criança que faz muita birra. Tem outros motivos que levam a criança a ter isso, mas as crianças que vivenciam a violência doméstica, elas geralmente apresentam esse comportamento. É uma criança que ela tenta chamar atenção, tá? Tenta chamar atenção de diversas maneiras. A birra, por exemplo, e o choro são maneiras disso. Por quê? Chamar atenção para tentar que essa situação pare. Então ela vai fazer travessuras, ou ela vai desencadear brigas, ou ela vai falar muito, ou ela vai pedir que a pessoa dê muita atenção para ela. Por quê? Porque ela quer que aquela situação de briga acabe. E na escola, né, o que a gente vai observar? A gente vai observar crianças que têm um déficit de atenção. O que é isso? Uma diminuição na atenção. A criança que vivencia a violência doméstica, ela tem a atenção diminuída na escola, geralmente, né? Ela vive em tensão, então aquela criança que está sempre tensa, é aquela criança que desencadeia, que acaba iniciando brigas na escola. Afinal, isso é o que ela vivencia na casa dela, isso é o que ela observa. Ela também é uma criança que geralmente vai ser desobediente, ela vai ter dificuldade em receber uma ordem, até por achar que se alguém está mandando nela, em seguida vai vir uma agressão, porque é assim que ela aprendeu. Pode também ser uma criança com retraimento. O que é isso? Aquela criança que fica coada, que fica quietinha. Como eu disse atrás, um sentimento dessa criança é o medo. E o medo leva ao retraimento social. Então a criança ela fica contida, ela fica quieta, ela fica isolada socialmente na escola, ela se afasta. O choro e a sonolência também. O choro, além dele ser um comportamento em casa, ele pode ser um comportamento muito frequente na escola, que a gente precisa observar. E a sonolência. Vamos pensar que a maioria das agressões que acontecem em casa não tem hora. Então ela pode acontecer às 3 da tarde como às 3 da manhã. Isso sem dizer que se você vivencia situações de violência ao longo do dia, muito difícil vai ser você conseguir dormir à noite, para a criança também. Então ela geralmente vai apresentar uma sonolência muito grande na aula, não conseguindo permanecer acordada muitas vezes. E quando adulto, como fica essa criança? Essas crianças, quando crescem, elas podem apresentar a síndrome do pânico.
é muito comum também a depressão. A compulsão alimentar, aquela necessidade de se alimentar em uma grande quantidade para suprir aquela falta que ela teve. A dependência química, geralmente observada também. Então, um vício em álcool e outras drogas, como uma maneira de abstrair todo aquele sofrimento, aqueles sentimentos que ela carrega ainda dentro de si. Também a agressividade. Não é raro que crianças que vivenciaram agressões também se tornem pessoas agressivas. Não é regra, mas é uma realidade que acontece com frequência. Então, para a gente finalizar de uma forma rápida, se você está nessa situação, se o seu filho, sua filha, as crianças que você cuida vivenciaram agressões na sua casa, não se culpe, mas busque tratamento. Da mesma maneira que você não deve se culpar, pois você também é vítima, você precisa entender que essa criança precisa de acompanhamento. Precisa de acompanhamento médico, precisa de acompanhamento psicológico, pedagógico. Então, busque os recursos que você tem na sua cidade. Procure projetos que você possa incluir essa criança. Procure um psicólogo para fazer uma avaliação. Procure um médico para fazer uma avaliação também física, é importante. Mas não deixe essa criança sem tratamento, ela precisa de cuidado. O que ela vivenciou foi sério, o que você vivencia é sério. Então procure ajuda. Acima de tudo, a criança precisa ser cuidada. Tudo bem? Obrigada pela atenção de vocês e até mais.